Nossa, mãe, papai colocou o copo cheio. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos baixar. Jesus. Peraí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu só. Isabel tem que deixar bem baixo. Baixa tudo. Deixa tudo essas imagens. Nossa, eu acho que glória a Deus. Tá, a conexão tá ruim. Vamos ver, agora vai. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos Amém. a mais uma live. Nossa live número... Peraí, deixa eu ajustar aqui para minha esposa maravilhosa passar, aparecer. Oh, Deus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas à nossa 37ª live. Amém. Vou aguardar os irmãos ir aparecendo aí. O tema da live é bem profundo, né? E algo que vai trazer muita luz para muitos casais aí. A gente tem certeza, preparou com carinho, com encargo, para que você saia daqui edificado, cheio da palavra de Deus, cheio da vida de Deus. Essa é a nossa oração, nosso encargo. Que a palavra venha de encontro ao seu coração, você tenha revelação das profundezas dos céus. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai revelar um segredo poderoso, né? Meu nome é Edson. Eu sou a Rosângela. Nós somos fundadores do Método SOAR e nós vamos trazer um grande segredo aqui que para muitos, né, não é tanto uma realidade de vida, que é o processo da comunicação, mas no trato de ouvir a importância, né, qual o conselho bíblico, o que a Bíblia nos instrui quanto a ouvir, né, qual a importância, qual o peso, o que isso produz no relacionamento, quais benefícios, né, e trazer ilustrações, né, que vão trazer mais clareza, né? Sejam muito bem-vinda, Solange, Rosana, Alexandre, Cleonice, a paz de Cristo. Amém. Né? É um grande privilégio aí compartilhar com vocês aí esse ensino que tem nos edificado, que tem nos levado a crescer, né? Traz muita revelação para a nossa vida, e nós queremos compartilhar contigo. Então, vai se ajeitando aí, que a gente vai dar mais uns 2, 3 minutinhos no máximo, para as pessoas entrarem e a gente começar, para que ninguém perca o conteúdo de hoje, que é riquíssimo, né, que faz parte também do nosso método e que com certeza vai trazer transformação para os casamentos, que é a questão de ouvir. Todos nós sabemos que ouvir é uma necessidade, ser ouvido, né, o poder do ouvir, é uma necessidade. Você que está entrando aí conosco ao vivo, queria fazer uma pergunta. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? O áudio, o vídeo tá ok? Né, eu estou sentindo, né, não sei se está claro aí para vocês, se está travando. Queria ouvir de vocês aí como está essa questão. Tá bom? Vai falando aí que a gente vai se organizando aqui. Boa noite, Eliane, Alexandre, sejam muito bem-vindos. Tá ok aí? Amém. Tá tudo ótimo, glória a Deus, Cleonice. Amém. Glória a Deus. Vai compartilhando aí. A gente vai dar mais um minutinho aí, a gente já vai dar início a essa aula, né, tremenda, essa aula transformadora. Né, o Grandes Segredos.
Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Esse é um ensino do apóstolo Tiago, né, que há já mais de 2000 anos, né, atrás, tem ecoado aí, né, nessas gerações, mas até hoje, muitas pessoas não têm revelação, plena revelação, e Deus escolheu você essa noite para trazer luz para a sua vida. Né, eu quero também estender aqui que o ensino que a gente compartilha aqui não tem a ver só com casamento. Obviamente, o nosso ponto principal é o casamento, mas o ensino da palavra, ela é abrangente. Então, serve para todo tipo de relacionamento. Né, a habilidade, né, a revelação do que iremos compartilhar aqui vai servir para beneficiar todos os seus relacionamentos. Relacionamento de pai e mãe para com os filhos, relacionamento profissional, relacionamento pessoais com parentes, amigos, conhecidos, né? E principalmente o relacionamento mais íntimo que nós temos, que é dentro de um casamento. Muitos casais têm vivido, né, e passado por crises e situações adversas porque não aprenderam o que a gente vai ensinar hoje, que é a questão do ouvir, né, de ter um ouvido, né, e a gente vai mostrar a raiz do problema e como lidar com ele, e como resolver isso. Amém. Eu vou só pegar ali. Amém. Então, eu também queria relembrar que nós estamos fazendo lives para homens, lives para mulher. Não sei se você tem nos acompanhado, algumas pessoas aqui, nós já temos visto nas lives. Então, toda quarta-feira, meu marido, ele compartilha o conteúdo para os maridos. Então, a série de lives, o marido no padrão de Deus. Então, se você assiste as lives com meu marido, você tem sido abençoado pelo ensino, compartilhe, comente, curta, coloca lá nos seus stories, sugira e abençoa outros homens para que eles possam também ouvir a mensagem que ele tem compartilhado toda quarta-feira. E nas quintas-feiras, às 16... Perdão. E na quinta-feira... Perdão, caiu aqui. Caiu, ele... Ao vivo a gente derrubou aqui. Glória a Deus. E toda quinta-feira eu faço uma live para as esposas. É claro que os homens também podem assistir, mas é um conteúdo específico para as mulheres. E o tema, né, da série de lives é a esposa que Deus usa. Então, nós enxergamos que há uma grande carência das pessoas serem ministradas nos seus papéis como mulher, no seu papel como homem. Às vezes a gente fica esperando que o outro dê o primeiro passo, mas nós devemos começar a transformação em nós mesmos. Então, nós fazemos uma live de terça-feira às 19 horas para os casais, para a vida específica dos casais, ainda que você possa aplicar em outras áreas da sua vida, como o Ed falou agora. Mas o nosso objetivo é abençoar seu casamento, é te levar a sonhar com um casamento que é o plano de Deus, é abrir os seus olhos para que você tenha a revelação do propósito de Deus para a sua vida e para o seu casamento. E nós fazemos lives para homens e para as mulheres para que nós possamos enxergar como que nós podemos abençoar ainda mais o nosso cônjuge, abençoar o nosso casamento. Então, nós contamos com você, contamos com o seu compartilhar aí de quarta, quinta-feira e também nas lives de terça-feira, tá bom? Amém. Então, vamos dar início à nossa live, né? Nós temos um alto encargo em edificar os irmãos e falar aqui sobre que precisamos nos atentar. Eu vou até deixar aqui o tema da live. Pronto. Glória a Deus. Vamos lá. Então, nós estamos nos especializando em comunicação porque nós identificamos da parte de Deus que é uma área vital para todo casal. E dentro da comunicação, as pessoas, elas têm uma tendência a se atentar mais no falar. Como falar, de que maneira falar,
como não falar, né? Qual a maneira mais eficaz de falar. E isso é válido, isso é importante. Mas só que muitos não são hábeis, não têm revelação, não têm clareza do poder de ser ouvintes, bons ouvintes. Então, eu ouvi uma vez de um grande pastor uma afirmação que um casamento saudável é feito de 2 bons ouvintes. 2 bons, né, homem e mulher, que sabem ouvir, sabem discernir, sabem perceber. Então, não é um clichê, né, que sempre quando vão falar de ouvir, que existem 2 ouvidos e uma boca. Então, Deus, ele criou todas as coisas perfeitas. E qual que é o problema, muitas vezes? É lidar com as nossas emoções, com a nossa alma, né, com a nossa mente, com a nossa vontade, quanto à questão de ouvir. Então, é muito mais simples falar tudo o que nós pensamos e sentimos e temos vontade, mas só que não é sábio agir dessa forma. Não é a maneira pelo qual Deus nos instruiu e nos chamou para viver. Deus não nos chamou para ser disparadores de mensagens, digamos assim. Por quê? Porque isso não é sábio. Então, nós precisamos discernir, fazer um filtro daquilo que falamos. E a maneira mais eficaz é aprendendo a ouvir, aprendendo a perceber, aprendendo a discernir. E assim, a questão é que nós temos um forte senso de justiça própria. Faz parte da nossa natureza caída. O que é essa justiça própria? Nós queremos sempre ser justificados através das nossas palavras. Mas nem sempre é eficaz essa atitude. Nós precisamos parar para ouvir e perceber se aquilo que estamos falando, né, se aquilo que estamos compartilhando, que aquilo que estamos julgando através das nossas palavras é o correto, é o verdadeiro. Né? E isso vai trazer bênção para o nosso cônjuge. Isabel. Então, eu posso fazer uma afirmação aqui. À medida que você cresce em sabedoria em ouvir, é a mesma medida que vai crescer o seu casamento em ser saudável. Então, eu me coloco na primeira pessoa aqui, dentre os irmãos, dentre os ouvintes. Ser sábio no ouvir é vital. E, assim, é algo que tem sido o motivo da minha busca, de aprender a ouvir, de aprender a parar e ouvir, de aprender a perceber. Então, a palavra de Deus, ela é clara, né? Em Tiago 1,19. Nós devemos ser prontos para ouvir. Ser pessoas que ouvem com empatia. Ser pessoas que ouvem com discernimento, ouvem com sabedoria, ouvem e param antes de tomar qualquer decisão. Né? Nós vivemos numa época da agilidade das informações, na rapidez do compartilhar, mas nós precisamos ser hábeis no ouvir, ser sábios no ouvir. Né? Se há um princípio de sabedoria na comunicação, é ter a habilidade de ouvir, a habilidade de perceber o seu cônjuge. Muitas vezes, as palavras às quais seu cônjuge está falando não são as palavras aos quais ele quer falar, mas pela falta de sabedoria, muitas vezes ele fala. Aí o problema está, como você vai reagir diante disso? Você tem um cônjuge que não é sábio no falar, muitas vezes te agride com palavras, usa palavras que te machucam. O problema não está diretamente só em resolver a falta de sabedoria dele, mas está em como você vai reagir, como você vai responder a isso, como você vai dar respostas que vão contornar essa relação e não transformar toda a comunicação em briga e discussão. Então, assim, a Rosângela vai compartilhar aqui por quê? Por que os casais eles têm essa prática? Por que eles são conduzidos dessa forma? Né? Por que eles deixam de ouvir e têm a prática de ser falantes, né, constantemente e julgar de acordo com a sua fala? Né? A Rosângela vai compartilhar aqui esse princípio. Então, lá em Tiago 1,19, a palavra de Deus diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, essa é uma direção
da palavra de Deus, uma carta que o apóstolo Tiago ele escreveu dando uma orientação aos irmãos, à igreja. E se essa orientação está na palavra de Deus, é porque certamente há uma dificuldade em nós ouvirmos mais do que aquilo que nós falamos. Então, ele fala que todo homem, então, tanto o homem quanto a mulher devem ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E uma das coisas que nós temos falado bastante aqui no nosso canal, que o que falta na maioria dos relacionamentos é, de fato, a falta de sabedoria, e que nós devemos nos esmerar, buscar, né, com zelo a sabedoria, e a sabedoria está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso norte, ela é o nosso manual de instruções para que a gente possa se relacionar com qualquer pessoa, sejam com o nosso cônjuge, sejam com os nossos filhos, com os nossos pais. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta de como nós devemos conduzir os nossos relacionamentos. E ninguém melhor do que Deus, o nosso Criador, para nos instruir e ensinar a forma como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Lembrando que nós devemos sempre nos relacionar em amor. Então, quando a gente recebe algum casal, geralmente a gente atende toda semana, nós atendemos alguns casais, sejam aqui na nossa casa, no prédio da igreja, ou às vezes, quando nós vamos até a casa de alguém, nós já começamos a perceber como que está o clima entre o casal, e geralmente, quando nós sentamos para conversar, nós pedimos para que eles que falem, eles nos contem como que está o relacionamento, aquilo que eles enxergam que precisa ser tratado, e geralmente a mulher, ela começa falando, e quando ela começa a falar, a gente começa a perceber como que está o tom de voz dela, às vezes ela já se mostra um pouco mais irritadiça, incompreendida, no anseio de querer falar e expor aquilo que está incomodando ela. E aí a gente percebe na cara do marido, às vezes, ele discordando de tudo que ela fala. Ele pode não falar, não interromper ela com as palavras, mas o semblante dele demonstra que ele não está concordando com aquilo que ela fala. E aí, quando é o momento dele falar, a gente vê também ele começar a falar. Sim, pode falar. Uma série de coisas que ela demonstra que também não concorda. Então, são pontos de vista diferentes. Cada um se sente na razão, né, de ter que falar. Então, a mulher, ela se sente na razão pela ótica dela, né? A gente costuma falar que as mulheres, elas usam uma lente de óculos rosa e o homem usa uma lente de óculos azul. Então, às vezes, diante do mesmo contexto, diante da mesma circunstância, a mulher, ela tem um olhar diferente do homem. E aí, quando a gente fica ali debatendo, você vai perceber que os dois talvez têm razão. Mas alguém precisa parar para considerar e ouvir. Porque o que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas, elas querem falar, Não chuta. Elas querem expor, elas querem abrir o coração, mas raramente elas param para perceber o que o outro fala, para escutar de fato. Então, quando de repente eu estou lá ouvindo o que o meu esposo tem a falar para mim, eu já estou pré-julgando aquilo que ele está falando, pensando assim comigo mesma, não, mas não é nada disso. O que ele está falando está completamente errado. E da mesma forma ele, nossa, ela está completamente equivocada. Eu não penso nada disso. Então, nós vamos aqui falar algumas chaves de você, de fato, parar para ouvir aquilo que o seu cônjuge tem para dizer, com ouvidos de ouvir, parar para considerar, ao invés de muitas vezes você já decretar uma sentença, e aí, sem ao menos ouvir quais são os argumentos, quais são os sentimentos do outro. É verdade. Então, assim, para e pensa nessa ilustração. Quando o seu cônjuge, ele está falando coisas talvez desagradáveis, ou situações que apontam para suas atitudes
ou no sentido de reclamar de algo que você deixou de fazer, ou alguma atitude que tem lhe desagradado, eu gostaria de te convidar a perceber qual que tem sido a sua atitude. Sabe, nós falamos que muitas vezes o outro, quando está ouvindo uma crítica, ele desliga o volume do ouvido, né? Ele simplesmente cancela tudo aquilo que ele está ouvindo e falou assim: eu já estou cansado de ouvir, já não aguento mais essa falação. Ela não percebe que eu estou agindo assim por causa dela, não é por causa, ela não está no direito de reclamar de mim, mas a questão é não perceber o que o outro está falando. E isso é uma prática, é um hábito nocivo, né? Faz parte da nossa justiça própria. Nós não estamos prontos para ouvir. Essa que é a questão. Nós não colocamos em prática a palavra de Deus de estar pronto para ouvir. Pare e pensa aí, pensa na primeira pessoa, sem julgar como está seu relacionamento. Você, diante de Deus, pode se considerar uma pessoa que é pronta para ouvir? Que está sempre aberta para ouvir, independente se é agradável ou não, né, aquilo que o seu cônjuge está falando? Olha só, nós conseguimos perceber as pessoas quando nós paramos para ouvir. Não paramos para ouvir simplesmente as palavras, mas o que está por detrás das palavras. Isso daí é uma habilidade que nós adquirimos da parte de Deus, que faz toda a diferença. Então nós precisamos sair da posição de eu não aguento mais ouvir e decidir hoje, eu decido parar para ouvir, mesmo que seja desagradável, mesmo que fere muitas vezes a maneira como eu penso ou como eu enxergo. Eu decido parar para ouvir, porque essa decisão vai te fazer abrir os olhos para muitas outras coisas que não foram percebidas. Então, nós temos a tendência de, através de algumas palavras, através do tom de voz, de algumas ações, pararmos de ouvir. Mas nós não deveríamos parar de ouvir, porque não é uma ou duas palavras que vão definir a mensagem, mas é o contexto como um todo. Mas é a situação, é a condição do seu cônjuge que vai definir. Então, assim, nós precisamos ser sábios no ouvir. Porque quando nós somos sábios no ouvir, nós vamos reagir sabiamente para resolver a questão. Porque, no fim das contas, o que o casal quer é resolver, né, os problemas, as diferenças, as dificuldades, mas muitas vezes não há sabedoria no falar, e o foco hoje não há sabedoria no ouvir, no parar para ouvir, no parar para perceber. Então, assim, vamos fazer agora quantas diferenças. Olha só, a mulher ela tem necessidade de argumentar e falar, né? Faz parte do seu DNA, faz parte da sua natureza de argumentar, de falar, de transmitir suas emoções. E o homem, ele tem dificuldade de ouvir, muitas vezes, porque ele é mais objetivo. Então, ele não quer uma ilustração, não quer uma cena, não quer perceber, muitas vezes, o sentimento. Ele quer resolver as questões. O homem, ele tem a tendência de ser mais objetivo e racional. Então, tem um problema, vamos resolver. Agora, a mulher, ela gosta de transmitir o seu sentimento. Então, essa questão é como resolver isso? Como podemos estar prontos para ouvir? Então, como podemos ouvir o que nos é agradável? Né? Nós precisamos, primeiramente, identificar que temos dificuldade com isso. Né? Nós fizemos uma enquete e muitos falaram, não, eu sou uma pessoa, um bom ouvinte. Mas, muitas vezes, nós primeiro precisamos identificar, será que isso é verdade? Ou será que, em partes, você é um bom ouvinte, ou você é um bom ouvinte naquilo que lhe agrada? Então, nós precisamos medir isso. Porque no dia do conflito, aí que aparece o verdadeiro bom ouvinte. O bom ouvinte, quando está sendo feito um elogio, né, isso daí é muito fácil, né, isso é muito prático. Mas, assim, quando nós estamos sendo confrontados nas nossas falhas, aí que é posto em prova nosso ato de ouvir. Então, eu quero passar aqui para a Rosângela novamente, para ela falar.
Você tem dificuldades em ouvir? Amém. Então, a gente se pergunta, mas por que a gente tem tanta dificuldade de ouvir? Então, nós sabemos que a comunicação, ela é basicamente composta de uma pessoa que transmite uma mensagem e outra que recebe uma mensagem. Isso é o que você vai encontrar lá no dicionário quando você for procurar o que é comunicação. Mas nós percebemos ao estudar a comunicação entre casais que isso é muito mais profundo do que você somente transmitir uma mensagem para que o outro possa receber, e aí ele recebe a mensagem e retransmite uma outra. É uma interação entre os dois. Mas um relacionamento entre homem e mulher, muitas vezes não é isso que nós percebemos. Às vezes a comunicação, ela foi interrompida ali em algum determinado momento no casamento, e esse casal, ele não consegue mais consertar a comunicação, parece que são duas pessoas estranhas, eles não conseguem mais se conectar um com o outro. E essa questão também do você ser tardio para falar não pode ser confundido com aquele silêncio que você, às vezes, ignora o seu cônjuge. Então, eu não vou falar nada, vou ficar aqui. Não é esse tipo de silêncio, esse tardio para falar que nós estamos falando aqui. Então, a gente precisa perceber que homem e mulher são diferentes. E quando nós falamos sobre a questão da diferença, isso não significa algo ruim. Deus criou homem e mulher diferentes, com características, particularidades diferentes. Então, os homens, eles são o quê? Mais objetivos, mais racionais, mais racionais, né? As mulheres, elas são mais sensíveis, elas tendem, né, a querer ter os seus anseios, os seus sentimentos atendidos, e muitas vezes isso pode gerar um certo desconforto entre eles justamente por causa disso. Então, o homem, por ser mais prático e objetivo, ele vai tender a levar a conversa para o lado mais racional. Mas a mulher, ela se sente compreendida, se sente entendida quando os seus sentimentos, quando as suas emoções são levados em consideração pelo outro. E aí é onde geram, muitas vezes, muitos conflitos entre eles. Então, o principal finalidade da comunicação é você transmitir uma informação. Mas para que eu receba de forma adequada essa informação, eu preciso estar atento para perceber. Então, nós já falamos em várias lives que a comunicação, ela não constitui-se somente da comunicação verbal. Na verdade, aquilo que nós falamos corresponde a apenas 7% da comunicação. Mas existem o tom de voz, existem as expressões faciais, às vezes a impaciência que você percebe no seu cônjuge. E quando nós nos comunicamos um com o outro, a gente precisa parar para perceber essas coisas. Então, essas diferenças entre somente o fato de um ser homem e o outro ser mulher já geram brigas, discussões, pela maneira que ambos interpretam as coisas. Então, você parar para, de fato, enxergar, né, ouvir, ponderar aquilo que o seu cônjuge está dizendo, perceber com o seu coração aquilo que ele está dizendo, vai poupar vocês de muitas brigas. Então, quando nossas necessidades não são supridas, por não sermos ouvidos ou por não saber ouvir o nosso cônjuge, a gente fica frustrado, ferido, magoado. E o que a gente tende a fazer? Se distanciar. Não é raro nós encontrarmos casais, quando nós perguntamos como está a comunicação entre vocês, vocês conseguem conversar sobre o problema? E todos eles, a maioria deles, respondem para nós que não falam mais a respeito dos problemas ou das coisas que os ferem, frustram e machucam, por considerar que aquilo não tem mais jeito. Então, às vezes, né, algum dos cônjuges fala para nós, mas eu já falei várias vezes e nada mudou, e eu prefiro não falar mais nada. E aí, o que isso vai gerando entre o casal? Um distanciamento. Ao invés de gerar
uma comunicação, a comunicação eficaz e efetiva que nós ensinamos no nosso método, ela gera pontes. Então, o que uma ponte ela faz? Ela liga um lado ao outro, uma extremidade à outra. Então, nós ligamos a mulher com o esposo com a esposa. Mas quando nós nos distanciamos e temos uma comunicação que é interrompida, nós levantamos entre nós muro, paredes que nos afastam um do outro. E aí aquela questão de muitas vezes as pessoas falarem, já desisti de falar, eu prefiro não falar mais nada. Mas sem perceber, eles estão se distanciando, se afastando um do outro. E alguns casais chegam ao ponto de não perceber, porque isso vai acontecendo de forma sutil. E aí, quando eles se dão conta, eles já estão tão afastados, tão distantes um do outro, que eles não sabem mais como retomar o caminho de volta. E é por isso que nós criamos o método da comunicação ágape, que é para exatamente nós estendermos, né, essa bandeira onde as diferenças não precisam nos afastar, mas elas precisam nos conectar um com o outro. Amém? Amém, glória a Deus. Então, abrindo esse pressuposto aqui da questão do ouvir, né, da diferença entre homem e mulher, também me saltou aqui para você que tá conosco ao vivo. Compartilha depois, manda um direct para nós, assuntos sobre comunicação que você tem dificuldade, porque a gente vai buscar em Deus, né, na palavra de Deus, para compartilhar com você, né? Nós queremos saber a sua dor. Qual a sua dificuldade? O que você tem passado no seu casamento quanto à comunicação, que você gostaria de obter uma resposta, uma direção, um conselho, né? Obviamente, o nosso conselheiro já vive em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas nós precisamos um dos outros, né, para acelerar o processo de maturação na nossa vida. Então, se você tem uma questão quanto à comunicação no seu casamento que você gostaria de aprender, então está mais que na hora de você buscar ajuda. Então, conte conosco, né, manda um direct para nós, manda uma mensagem no chat, fala, eu gostaria de falar sobre isso, esse aspecto. Eu tenho dificuldade nesse aspecto da comunicação no meu cônjuge. Aí a gente vai produzir mais conteúdos. E agora eu quero falar como você pode desenvolver para mudar isso no seu casamento. O que você precisa desenvolver? Que revelação, que entendimento você precisa ter para que dentro do seu relacionamento haja realmente dois bons ouvintes. Um casamento saudável e feliz, onde você possa desfrutar um do outro e viver o propósito de Deus, viver o plano de Deus para a sua vida, para o seu casamento, né? Você ter dentro do seu casamento alguém que vai compartilhar dos sonhos com você. Talvez seu relacionamento está desgastado, né? Mas só que eu quero dizer para você, né, a esperança, porque a palavra de Deus é vida. Então, eu quero trazer aqui três princípios que vão nortear essa questão de ouvir. O que você precisa colocar em prática aí, viver, ter realidade, né? O primeiro é a compreensão, né? A compreensão é você aprender a escutar tudo aquilo que está sendo falado. Como você vai adquirir compreensão? Quando você decide no seu coração, fala assim, eu vou escutar tudo que está sendo falado pelo meu cônjuge, e aí sim, eu vou adquirir a prática de falar. E aí sim, eu vou ser tardio em falar. Porque a compreensão remete a você compreender o seu cônjuge. E não há compreensão com metade da mensagem. Então, qual que é a prática, muitas vezes? O seu cônjuge começa com uma argumentação e pela metade ele é cortado porque você já pressupõe que já sabe o que ele vai falar. Mas nós não somos o Espírito Santo, nós não somos Deus, nós não somos oniscientes, capazes de presumir tudo aquilo que está sendo falado. E talvez você já esteja pensando, mas eu conheço muito bem o meu cônjuge. Quando ele começa a falar, quando ele começa com alguns papos, mas eu quero te dizer, boa parte dessas presunções são falsas. Então imagina, você não sabe perfeitamente a condição atual do seu cônjuge. O Espírito Santo sabe, o Senhor sabe. Amém. Então nós precisamos compreender
a atual situação do seu cônjuge, ter bons ouvidos, ser uma pessoa que escuta, busca entender a razão qual ele está falando naquele momento, ele está resmungando ou está reclamando naquele momento. Porque quando você é uma pessoa que compreende, né, você está transmitindo empatia, você está transmitindo uma mensagem. E eu falo aqui na pessoa de homem, para outros homens que estão me ouvindo aí. O homem, ele é de extrema necessidade ser uma pessoa compreensiva. Por quê? Porque muitas vezes a sua esposa, a mulher, ela não tem necessidade de resolver todos os problemas, mas ela quer ser compreendida. Ela quer que você a escute e compreenda o sentimento que ela está passando, compreenda o que ela está sentindo. Então, muitas vezes ela não vai querer uma resposta para resolver o problema, mas ela quer ser ouvida e compreendida. Então, a compreensão é vital para que você comece a construir uma comunicação efetiva, uma comunicação assertiva, um casamento exitoso. Então, por detrás das palavras há uma motivação. E essa motivação, ela é percebida através da compreensão, através de não julgarmos por aquilo que pensamos, mas julgarmos por aquilo que ouvimos. Então, a palavra de Deus diz, seja o seu sim, sim, não, não. Mas como que eu vou saber se é sim, sim, se eu não compreendi perfeitamente? E a compreensão é vital. Eu quero para o segundo ponto, que é a concentração. Então, é comum no diálogo haver muitas interrupções. Então, o casal na intimidade, né, que vai adquirindo com a convivência, não é nem com a intimidade no sentido de um conhecer verdadeiramente o outro. Porque existe o fato de um viver junto com o outro e compreender, né, através da sabedoria, e outros viverem juntos e já ter uma convivência. E a convivência não produz necessariamente uma intimidade. A intimidade vem com uma comunicação efetiva. Mas olha só, o que acontece na concentração? As pessoas, elas adquirem o hábito de levantar ataques e defesas na sua mente. Como isso? O seu cônjuge começa a falar, começa a apresentar algumas questões que estão incomodando, e mentalmente a pessoa, antes de ouvir, antes de compreender, ela está concentrada nos seus pensamentos. Não, peraí, ela está falando isso, eu já vou retrucar com aquilo. Ela está falando aquilo, eu já vou me defender com aquilo. Ela está falando isso e rapidamente eu vou buscar uma solução para me justificar. Esse tipo de concentração não produz compreensão, não produz saúde, né? E olha só o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Provérbios 18, 13. Não sou eu que estou falando, mas é a própria palavra de Deus. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então, o homem mais sábio, né, da terra, né, que é Salomão, ele falou isso. Uma pessoa que responde antes de ouvir, ele comete bobagem, ele anda, ele não compreende as coisas, né, e ele vai passar vergonha, porque iremos tomar conclusões equivocadas. E nós precisamos nos concentrar na mensagem, nos concentrar no outro. Então, fugir daquele senso de justiça própria, de simplesmente argumentar, de simplesmente falar, não, eu acho e penso dessa forma, eu acho e penso que ele deveria e agir assim, ele está me julgando, então eu vou ficar mentalizando aqui alguma saída para essa justificativa. Quando na realidade nós devemos simplesmente pedir perdão quando erramos e reconhecer nossas falhas. Mas assim, não fique concentrado na resposta, mas a prática de sabedoria é você estar concentrado na pergunta, concentrado naquilo que a pessoa fala, concentrado naquilo que a pessoa está argumentando, naquilo que ela está naquilo que o seu cônjuge está incomodado. Né? Nós já falamos em outra live, né? Eu quero fechar aqui e passar para a Rosângela. Nós já falamos que você deve trocar o você pelo eu. Né? Não é você me magoa, mas eu estou magoado. Então, quando o seu cônjuge andar nessa posição e transmitir para você como ela está se sentindo, qual que vai ser sua ação?
mentalizar uma resposta, mentalizar uma justificativa, ou pedir perdão, ou responder, né, verdadeiramente a situação. Então, cabe a você ser um bom ouvinte, compreender, se concentrar no seu cônjuge, né, e o último princípio aí a Rosângela vai compartilhar. Então, terceiro e último princípio que nós vamos compartilhar nessa live é a questão do amor e respeito. Então, nós ensinamos que o homem, ele se sente amado e valorizado quando ele é respeitado pela sua esposa. E a mulher, ela tem o seu senso de valor, o seu senso, né, de satisfação no relacionamento, quando ela se sente amada, quando ela se sente apreciada, quando esse marido, ele de fato se importa com aquilo que ela pensa e sente. Então, o que nós percebemos em muitos casais, em muitos casamentos, é que não existe mais esse amor e respeito. Então, eu quero dar respeito para o meu marido, quero receber amor dele. Ele quer receber o meu respeito e ele precisa me dar amor. Esse é o que nós chamamos de ciclo virtuoso. Agora, a grande questão é quando esse ciclo ele é quebrado e eu paro de respeitar o meu cônjuge e ele para de demonstrar o amor, a empatia para a esposa. E isso vai fazer com que essa conexão, com que essa comunicação entre eles seja interrompida. Então, o homem ele precisa parar para ouvir atentamente a sua esposa, a fim de que ela se sinta, então, amada, a fim de que ela se sinta acalentada, acolhida nos seus sentimentos. E essa mulher, ela precisa ser uma boa ouvinte, demonstrando respeito para esse homem, demonstrando que aquilo que ele fala é relevante, é significativo e é importante. Então, você precisa aprender a ouvir o seu cônjuge com ouvidos atentos e decidir, a partir de hoje, ter essa escuta ativa, essa escuta atenta, a fim de que o seu cônjuge, ele tenha, então, a sua necessidade de ser ouvido suprida. Eu sei que é muito tentador, às vezes, como o Ed falou, a gente tentar se defender ou tentar ter as nossas necessidades supridas. Mas a gente precisa partir do princípio que um diálogo, a comunicação em um casamento é feito com duas pessoas. E eu sempre falo para as pessoas que se tá bom só para um, a gente precisa avaliar o relacionamento. Porque precisa, né, um relacionamento ser bom, ser um relacionamento prazeroso para os dois. Então, eu me casei para fazer o meu esposo feliz e ele se casou comigo para me fazer feliz. E quando eu me esforço para fazê-lo feliz, naturalmente ele se esforçará para me fazer feliz. Então, você precisa se esforçar para ouvir de fato o seu cônjuge, para entender o que vai no coração dele ou dela, do seu cônjuge. E nós queremos encerrar aqui a live de hoje, antes de abrirmos para as perguntas, fazendo um desafio de que você tire os próximos 7 dias para treinar a sua escuta. Então, todas as vezes que o seu cônjuge falar algo, você vai parar para considerar aquilo que ele está falando. Às vezes é algo que ele tem repetido e você não tem dado muita atenção. Então, você se desligar, de fato, de outras distrações. Hoje nós vivemos em uma época onde nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e raramente nós vemos casais que param para conversar, olhando um no olho do outro, para jantarem juntos, para ter um tempo mesmo de conversar e ouvir atentamente aquilo que o outro tem para falar. Então, você vai tirar 7 dias para que você possa, de fato, ouvir o que o outro tem para falar. Não se preocupe em você falar, se preocupe em aprender a ouvir o seu cônjuge. Isso vai ser um exercício muito precioso que pode salvar a comunicação do seu casamento. É verdade. Nós queremos finalizar aqui. Se você tem uma pergunta, você tem até 1 minuto aí para finalizar, para nos mandar alguma pergunta aí para a gente responder ao vivo. E assim, grave isso que eu vou falar. Você vai ser muito tentado nesses próximos 7 dias
aceitando esse desafio, a tentar responder à altura, dizer algumas verdades, falar aquilo que está no seu coração, que vocês já têm guardado muito tempo, mas o desafio é para você ser transformado, porque quando você é transformado, seu casamento muda. Então, Deus, ele separou esse momento para você ouvir essa mensagem, para algo ser acrescentado no seu casamento. O que vai ser acrescentado? Pelo menos um dos lados vão ser um bom ouvinte. Isso já serve de testemunho, de uma edificação para que o seu casamento flua. Se você está com o seu cônjuge na live, né, então faça um compromisso com os dois. Quando nós tivermos uma conversa, então vamos ser bons ouvintes. Eu decido falar, concluir uma argumentação e o outro estar atentamente ouvindo e percebendo. Exercite isso no seu casamento, você vai ver como vai ser benéfico, como vai ser transformador, né? Como você vai passar a perceber coisas que você não percebia. Então, o desafio fica dessa forma. Nós não temos nenhuma pergunta até então, né? Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a gente no direct, ou você pode deixar nos comentários também, que iremos responder. Né? Foi uma alegria muito grande, né, te receber aqui, receber vocês aqui nessa live. Você que chegou depois aqui, né, comente conosco o que você achou dessa live e também assista a parte que você não assistiu, vai ficar gravada tanto no YouTube como no Instagram, mas faça suas anotações, né, e o mais importante de tudo, uma vez que Deus fala contigo, áreas que você precisa desenvolver, então coloque em prática. Seja uma pessoa que vai colocar em prática, toma uma decisão. Fala, Senhor, eu vou orar a Deus e vou pedir para que Ele realmente, para que Ele, de fato, vire uma realidade na minha vida. Então, há comentários aqui de questões de pessoas que estão desistindo, estão desanimadas. Eu quero dizer para você, Deus, Ele é o Deus da graça. Deus concede graça àqueles que estão cansados. Então, se apegue ao Senhor, né, irmã? Se apegue ao Senhor, deixe o Senhor te transformar, que o fato de você estar conosco aqui, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os princípios da Bíblia, isso vai enriquecer sua relação. Nada em vão. A palavra de Deus não volta vazia. Então, deixe o Senhor falar ao seu coração, né, e Deus vai agir através, né, dessa mensagem. Eu só quero concluir, porque essa pessoa, ela expôs, né, que ela desistiu de falar com o seu cônjuge, porque ele, às vezes, reage de forma bruta, agressiva. Então, é que nem nós falamos aqui na live. Muitas vezes, o silêncio, ele pode sinalizar mesmo essa questão de desistência. Eu desisti de falar, eu desisti do meu casamento. Mas a palavra de Deus fala que a mulher, ela ganha o seu marido sem palavras. O que é ganhar esse marido sem palavras? É sem você ficar insistindo para que ele mude, para que ele seja transformado, mas há poder na sua oração. Então, você não deve desistir do seu casamento, você não deve desistir do seu cônjuge. E assim como nós falamos, a mudança, ela começa em nós. Quando nós somos transformados, quando nós começamos a mudar, o outro, ele é afetado. Então, continue orando pelo seu casamento, não desista, né? O seu cônjuge, ele é alguém que está na mira de Deus, porque se você está assistindo essa live, é porque o Senhor tem um propósito para a sua vida, para a sua casa. Amém? Use o silêncio com sabedoria e não como motivo para punir o seu cônjuge ou para talvez se esquivar de um confronto. Amém. Então, vamos finalizar por aqui, né? Eu agradeço aí a sua participação, seu tempo, seu encargo, seus ouvidos, né? E coloque em prática esse princípio, que com certeza o Senhor vai mudar a sua história, vai mudar o seu casamento, vai te levar para um novo nível de fé e de realidade. Amém? Ficamos por aqui, ficam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até a live de quinta-feira para as esposas e amanhã a live com os maridos, com o meu esposo aqui lindo. Amém. Amém. Até amanhã. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau.